Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do The Nerds Podcast. Tô animado hoje, hein? Uma parada que a gente tá esperando faz 2 anos aí já, né? Uhum. Que a gente já falou bastante aqui no The Nerds. Cobrimos semanalmente a primeira há 2 anos temporada atrás. dessa tal série misteriosa aí que vocês nem viram no título, né? Mas estamos aqui hoje com 2 convidados mais do que especiais e especialistas no assunto pra gente tratar aqui de House of the Dragon, sobre a 2ª temporada dessa série aí que tá encantando a galera. Algumas não. Mas poucas, está me enganando, poucas. me enganando, mas está me Encantando encantando. Me encantando bastante, estou gostando muito. Temos aqui Dinho e Giovana. Por favor, se apresentem pra galera. Onde que a galera encontra vocês? Qual que é a minha câmera? Aquela Essa aqui, Nossa câmera, essa aqui? Gente, obrigado pelo convite mais uma vez, né? Que isso, tamo aí, pô. Sempre bom estar Quase aqui. sócio, né? Eu já falei, depende de vocês. Estamos aqui negociando. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. É bom que retornar agradeço. aqui. A gente fez juntos a primeira temporada. Isso aí. E muito legal. E hoje com Giovana Pagano. Mais uma vez estamos juntos aqui para Mais uma falar vez, é de verdade. House of the Dragon. Virou a duplinha agora. Essa temporada, tô fazendo algumas coisas com a Giovana. Coincidentemente, né? Porque se a gente tivesse combinado, Não ia tinha dar, certo. exatamente. Aí, A agenda maluca dos dois. Vocês Mas foram é no um Vilela, prazer. né? Sim, a gente teve lá uma semana. Faz uma semana. É. Fizeram um preparativo pra temporada. Fizemos Foi, um né? preparativo pra temporada, causamos Causamos. discórdia. As pessoas Não acharam que a que a gente vai gente. fazer isso hoje, né? A gente vai fazer isso aqui É, também. é bom. Isso que é bom, A é. própria série tá na Discord ali, né? Então vamos Exato. trazer pra Sim, realidade. sim. É que Giovana é uma pessoa que tem muitos argumentos, né? Então a discussão fica muito boa. Eu era Legal, advogada, legal. né, pessoal? É, Eu trabalhei com direito por exatamente. 4 anos. Exatamente. Mas acho que é uma temporada bacana, que tem muita coisa, tem muitas camadas, tem muita coisa pra gente discutir. Então, tá só começando. Eu tô gente. com muitas dúvidas, cara. Esse universo de Game of Thrones aí, House of the Dragon, me causa muitas dúvidas. Quero saber um pouquinho depois dos spin-offs também, que estão pra vir aí, pra gente trocar essas ideias. E vamos lá, então, começar nesses episódios aí de hoje? Vamos começar. Antes de tudo, eu só queria fazer uma pergunta aqui da expectativa da série. Por quê? Vocês leram os livros, né? Sim. A gente não leu nada. Nada. A gente conhece a série pela série mesmo. Essa 2ª temporada tem tudo pra ser melhor que a primeira? Ou não? Olha, eu acho muito relativo, porque já que vocês têm algum conhecimento sobre o que é o livro? Zero. O livro, Não. que é Fogo e Sangue, é do Martin. É o mesmo autor de A Canção de Gelo e Fogo, os livros de Game of Thrones. Só que diferente de Game of Thrones e diferente dos livros que a gente conhece, ele não é propriamente dito uma história com roteiro, conversas, diálogos. É literalmente um livro de história. Como se fosse Entendi. aquele livro da escola. Legal. Sabe que você lê, aí vira e fala... Fulano matou o ciclano e depois foi para o reino e saiu com seu cavalo. Caramba. Falta detalhes? Tem detalhes, só que a questão é, nada é 100% uau, incríveis detalhes, com Tá. diálogos. Tanto é Entendi. que o livro, ele traz vários relatos diferentes. Porque você, muitas vezes, não estava lá vendo, né, o que estava acontecendo. Então, tem relato de septão, tem relato de bobo da corte, tem vários relatos, inclusive fofocas. Ou seja, muita coisa lá a gente não tem 100% de certeza que está acontecendo. E também tem essa questão de não são diálogos muito bem desenvolvidos, porque se você lê o livro, tem o quê? Vai, em um capítulo a gente pega, sei lá, uns 3 diálogos, vai? Talvez menos, às vezes. É mais os diálogos, eles são muito poucos mesmo. Porque Muito é o que ela poucos. falou, essa narrativa, ela vem contando uma história com pontos de vista diferentes. A gente brinca não, na verdade, eu acho que é um fato. É um grande livro de fofoca. É um Porque livro de ninguém fofoca. sabe exatamente. Entendi. Tem várias versões, então às vezes existe em alguns momentos, por exemplo, os que têm mais destaque é o mestre Mancan, o mestre Eustace e o bobo da corte, que é o cogumelo. Então Entendi. os 3 trazem uma versão sobre um ponto de vista, mas de cada um deles. Só que o cogumelo é engraçado, porque o cogumelo ele gosta da putaria. Ou ele aumenta demais, ou ele bota uma putaria. É o correspondente entendeu? choquei, sabe? Entendi. Só pra vocês terem uma noção, assim, acho que é um pequeno spoiler do livro, mas eu vou tentar não dar um spoiler. Mas, por exemplo, quando o Jace vai pra Winterfell conversar com o Cregan Stark, ele fala que o Jace se envolveu amorosamente com uma mulher lá e casou com ela embaixo no represeiro. Entendi. Entendeu? entendi. Ele E o torna Jace- as coisas caóticas. Ele tem a essência do fofoqueiro mesmo. Exato. E isso deixa a história um pouco mais interessante. Dinâmica, né? É sempre bom falar que o George R. R. Martin escreve de uma forma muito diferente Fogo e Sangue.
ele é diferente de, por exemplo, as Crônicas de Gelo e Fogo, que a gente tem um ponto de vista dos personagens. Então tem os capítulos ali, um capítulo, por exemplo, do Ned Stark, aí o ponto de vista do Ned. Aí depois, e outros personagens sucessivamente. Aqui, a narrativa de Fogo e Sangue, o que eu acho muito mais legal, não sei se você concorda, é muito mais fácil de ler, né? Fogo e Sangue é muito mais dinâmico, né? É mais fácil de ler porque o problema de você separar os capítulos por personagens é que muitas vezes tinham narrativas mais interessantes que outras. Então você imagina que naquela época que o Bran... tava naquela parada do corvo, era um capítulo inteiro dele como corvo, um saco. E aí você quer pular aquele capítulo. Realmente, o Fogo e Sangue, ele é mais dinâmico, mas ao mesmo tempo é um trabalho muito mais difícil de adaptação. E aí que cai essa questão da segunda temporada, ser melhor que a primeira ou não. O fato é, tudo que tá rolando lá de diálogo, tudo que tá rolando lá de maiores desenvolvimentos, realmente é criado. Qual é a facilidade de Game of Thrones? Game of Thrones tem o material base dos livros, né? Até certo momento. Mas até certo momento teve o material base e, de certa forma, pra você adaptar tendo um material base, é mais fácil. Quando vem pra Fogo e Sangue, é muito claro que os argumentos, por exemplo, políticos, toda a parte política de A Casa do Dragão é mais fraca que Game of Thrones. Você sente isso. Você sente que os personagens até, muitas vezes, são mais burros. Muito. Você vira e fala, não é Muito. possível que você fez isso. Meu irmão. Como no episódio de hoje. Como né? no episódio de hoje. Você vira e fala, não é possível que você fez isso. Mas também porque falta essa questão de ter um material base de desenvolver. E essa temporada, a gente já tá vendo e a gente já imaginou que seria uma temporada mais de preparar o terreno e deixar as coisas um pouquinho mais divididas. Porque existe uma construção narrativa na primeira temporada e nos livros também que fazem com que a gente se apegue mais aos pretos, naturalmente. Os personagens, eles são mais bem desenvolvidos, eles são mais carismáticos. A Rhaenyra é a protagonista, então eles foram bem desenvolvidos e agora a gente tá no momento de tentar entender um pouquinho mais os verdes. A gente comentou também, no outro papo que a gente teve, que, na minha mais sincera opinião, o Martin, que é o autor, ele não tem como ideia apresentar vilões e mocinhos. Ele nunca teve essa proposta nem em Game of Thrones, só com alguns personagens, nem em Fogo e Sangue. E a gente acabou fazendo isso porque a narrativa realmente é mais bem desenvolvida quando se trata dos pretos. Agora a gente tem um momento mais contemplativo de manobras políticas para entender o que os pretos estão fazendo, o que os verdes estão pensando. E isso, de certa forma, eu acho que pode desagradar o público. Porque são episódios mais lerdos, são episódios mais contemplativos. Sim, e sim. esse contemplativo, esse político do A Casa do Dragão é mais fraco. E aí, a gente que recebe os episódios antecipadamente, pra gente é muito fácil falar. Porque a gente viu 3 episódios de cara, a gente chega na ação, a gente já chegou na ação, que é quase na metade Não da tem que temporada. esperar uma semana. Você entendeu? E aí até uma pergunta pra galera de casa, como é que vocês vão recepcionar isso? Porque no final do dia são de 2 a 3 episódios que são mais políticos, e aí vocês vão ter que lidar com 3 semanas mais lerdas, entendeu? Eu pessoalmente gosto muito, porque falta um pouco dessa politicagem nível Game of Thrones. Só que é tão lindo a série, é tão legal, que ela te preenche de outras formas. Eu concordo plenamente. Eu adorei o primeiro episódio. Eu também, eu gostei muito. Eu vi algum comentário na internet, não lembro onde foi pra bater assim especificamente, mas eu vi aleatoriamente alguém comentando que nesse primeiro episódio não teve nada de guerra. Tipo assim, muita dor, muito sofrimento, sangue, mas nada de guerra. Pô. E aí eu falei, cara, eu acho que essa pessoa não assistiu o mesmo episódio que eu. Cara, Porque tem muita estratégia de guerra já nesse primeiro episódio. muito. É totalmente eles preparando o terreno ali pra ir pra guerra. Eles Sim. falando, não leva esse dragão não, que ele tem que ficar aqui pra cuidar caso a gente seja atacado. Sim. Vamos lá conseguir aliados em tal lugar e tudo mais. É toda uma preparação pra guerra. E eu fiquei muito satisfeito com esse primeiro episódio, porque ele responde algumas questões que o final da primeira temporada deixou. Então, por exemplo, qual que vai ser o primeiro passo da Rhaenyra depois de ter perdido o filho? Essas respostas que foram ali ao longo da série, eu gostei do episódio, eu gostei muito. Até, por exemplo, a gente vai chegar nessas partes ainda, mas quando a Rhaenyra vai atrás porque ela precisa ver o corpo do filho dela pra entender, aquela passar pelo luto ali. Linda essa cena. Cara, é Muito lindo. boa. Tudo que envolve esse momento é lindo. Ela indo lá é bonito, aquele funeral que eles fazem é bonito. Ela orquestrando, falando, não, eu quero o Aemond agora morto. Tudo isso faz parte de uma parada tão legal que eu tava esperando isso desde o final da primeira temporada, que me satisfez muito esse episódio. Então, quando você falou que, tem uma galera criticando, eu já fiquei, como assim? Eu gostei tanto. Mas aí a gente precisa criar um ambiente diferente aqui para essa discussão dar início, que é o seguinte. Definitivamente, eu acho que a gente já chegou num momento, a gente está em 2024, a gente já teve 8 temporadas de Game of Thrones, uma temporada de House of the Dragon. E eu queria dizer para você que ainda tem esperança de que eles vão fazer igual o livro. Não vão.
essa é uma discussão que eu acho que já passou do limite. Tipo assim, tá todo mundo já de saco cheio de discutir sobre isso. Adaptação é adaptação, material base é material base, mas existe uma liberdade para fazer coisas novas, principalmente em cima de Fogo e Sangue, que a gente acabou de contextualizar como um livro de fofocas. Acho que as pessoas elas criam muita expectativa em cima daquilo que elas leem e elas querem ver isso em tela. Esse é o grande problema desse primeiro episódio. Entendi. Porque a gente tem um evento... Tem Tem spoiler, né? tá? Tem spoiler. Vai ter spoiler tanto desse episódio como do universo de Game of Thrones ali, de Sim. House of Dragon como um todo, tá? Então as pessoas criaram uma expectativa muito grande porque tem esses dois caras que são chamados de Sangue e Queijo no livro, mas na série eles não são chamados. A gente só tem um cara que é o Sangue, no caso, ele faz parte dos Mantos Dourados ali, e ele é um cara muito violento, Soldado, que conhece o Daemon e tudo, porque o Daemon era comandante da guarda, e o Queijo, que é um caçador de ratos. Só isso. Mas eles não são chamados de Sangue e Queijo. O evento que eles fazem parte no livro é muito mais brutal do que a gente viu em cena ontem.